Um personagem que não é só um Hulk com uma cor diferente. Ele é realmente outra pessoa, outra criatura, outro alter ego, com outros dilemas. Inclusive, ele surgiu sendo, de certa forma, um vilão pro Hulk. Mas futuramente, quando foi descoberto quem estava por trás do monstro, ele se tornou um anti-herói. Esse é o Hulk vermelho. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra origem. O Hulk vermelho surgiu na revista Hulk Volume 2, número 1, criado por Jeff Loeb e Ed McGuinness no ano de 2008. Certo dia, o vilão Abominável apareceu morto e com rastros de uma batalha contra o Hulk. O grande problema é que Bruce Banner, o Hulk, estava preso nessa época. E uma das pessoas que investigou o caso foi o General Thaddeus Ross. O culpado era um Hulk vermelho e ninguém sabia quem era a pessoa por trás do monstro. Isso durou 2 anos, porque a descoberta de quem realmente é o Hulk vermelho veio só em 2010 na revista número 22 dessa mesma série. E o mais impressionante é que se tratava do próprio General Ross. O General Thaddeus Thunderbolt Ross surgiu na revista The Incredible Hulk número 1, criado por Stan Lee e Jack Kirby em 1962. O General Ross era um dos militares que acompanhava o estudo do Dr. Bruce Banner com a bomba de raios gama, a bomba que o transformou no incrível Hulk. Quando era jovem, Thaddeus Ross era um garoto ativo e desde muito novo aprendeu coisas como pilotar um avião de acrobacias e, mesmo depois de um acidente, ele se mostrou resiliente e forte para se recuperar e voltar a ter a mobilidade normal de volta, mesmo com os médicos dizendo que ele nunca mais andaria outra vez. Isso fez Ross perder o respeito por doutores. Nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial, Ross conquistou uma grande reputação como líder em combate. As suas tropas lhe deram o apelido de Thunderbolt, traduzido como raio, porque ele atingia os inimigos como um raio. Em 1962, o General Ross foi designado a acompanhar o lançamento da bomba gama. E quando percebeu que tinha um civil no campo de teste, o garoto Rick Jones, ele se descuidou e o Dr. Bruce Banner correu para tirá-lo de lá. Mas sem chegar a tempo, Bruce Banner foi atingido pela explosão da bomba. O General Ross se culpou por esse acontecido. Pouco tempo depois, ele conheceu o Hulk do lado de fora da casa da sua filha, Betty Ross. Foi nesse dia que ele viu o que realmente era poder bruto. Uma arma de destruição em massa. E por vê-lo como uma ameaça, Ross passou a caçar o Hulk por décadas. Essa obsessão com Golias Esmeralda não era apenas profissional, mas também profundamente pessoal, principalmente porque Bruce Banner e Betty Ross, a filha do General Ross, tinham um relacionamento e chegaram até a se casar nos quadrinhos. Então, para Thaddeus Ross, Bruce Banner era uma ameaça tanto à segurança mundial quanto à integridade da sua família. O problema é que isso o afastou completamente da sua filha, principalmente quando Ross chegou a trabalhar junto com o vilão MODOK para despertar o Abominável para caçar o Hulk em 1983. Por causa disso, Ross teve uma dispensa desonrosa do exército por essas atitudes consideradas como traição ao seu país. E sem as duas coisas que mais amava no mundo, a sua filha e o seu país, ele até pensou em cometer suicídio. Mas decidiu não fazer isso porque seria uma saída covarde e seria admitir que o Hulk tinha vencido. Só que em 1987, Thaddeus Ross teve a redenção com a sua filha, quando ele a salvou de um ataque na base Hulkbuster, mas ele sofreu um golpe fatal. E antes de morrer, ele pede perdão a Betty, dizendo que não foi o Hulk nem Bruce Banner que ficou entre eles, foi ele próprio. E ele pede desculpas porque ama muito a sua filha. Mas Ross ficou morto por pouco tempo, como quase todo mundo que morre nos quadrinhos, porque logo o líder usou o seu corpo como usuário para uma armadura super avançada anti-Hulk, chamada de Redentor.
Mas Ross era só um corpo irracional, então o Hulk o derrotou e ele voltou ao seu estado anterior. Mas mesmo assim, essa morte durou pouco, porque em 1992, Thaddeus Ross foi trazido de volta à vida por um grupo alienígena chamados de Troianos, que testavam uma tecnologia de ressurreição. E ele, dessa vez, foi trazido de volta com a sua mente completamente restaurada, o que permite com que ele volte a ter um bom relacionamento com a sua filha e volte até mesmo ao seu cargo como general do exército. Mas ele volta também com a sua guerra contra o Hulk. O grande problema acontece em 1998, quando o Abominável infecta Betty Ross com sangue irradiado de raios gama, e com isso, a filha do General Ross morre. Antes dos eventos da Guerra Civil, em 2006, o Hulk foi enviado ao espaço pelos Illuminati. E isso afetou também o General Ross, porque ele ficou não apenas sem a sua filha, como ficou sem a sua guerra particular. Isso fez Ross perder a sua motivação. Mas as coisas mudaram no dia que o Capitão América foi assassinado em 2007. Naquele dia, Ross foi abordado pelo líder e por MODOK. Eles convencem Ross que os Estados Unidos estão quebrados e se oferecem para substituir o governo atual e colocar Ross no comando, se oferecendo inclusive para reviver Betty se ele concordasse em ajudar. Além disso, o Hulk voltaria em algum momento. Assim, quando o Hulk voltou e declarou guerra ao mundo, Ross estava lá para tentar combater o seu maior inimigo. E quando os Vingadores usaram um satélite de defesa para derrubar o Hulk, eles não sabiam que o satélite tinha sido hackeado por MODOK, que conseguiu sugar as energias gama do Hulk naquele momento. Então, amargurado e disposto a ultrapassar quaisquer limites para atingir o seu objetivo, o General Ross se juntou a MODOK e ao líder na sua organização chamada Inteligência. E com o poder gama e tecnologia avançada, eles usaram o General Ross para criar o Hulk Vermelho. A primeira ação do Hulk Vermelho em 2008 foi se vingar, matando o Abominável, o responsável pela morte de Betty Ross. E para tirar o foco do general, foi usado um LMD, um Life Model Decoy, ou um robô que se passava pelo General Ross durante esse período. O problema é que quando esse LMD foi descoberto, o Hulk Verde derrotou o Hulk Vermelho, e assim Ross foi abandonado pelos vilões que o acompanhavam. E para se vingar deles, o Hulk Vermelho foi forçado a se aliar com Bruce Banner para acabar com a inteligência. Ao contrário de Bruce Banner, o Hulk Vermelho mantém a sua sanidade. Ele era calculista, implacável e extremamente perigoso, e ele caçava os seus alvos e os eliminava. Isso gerou confrontos contra heróis como o Hulk Verde e até mesmo contra os Vingadores, incluindo o Thor, onde numa batalha o Hulk Vermelho usou estratégia para conseguir segurar o Mjolnir no espaço, na gravidade zero, e assim conseguiu combater o próprio Deus do Trovão. A relação entre Thaddeus Ross e Bruce Banner sempre foi complexa. Enquanto Ross, como humano, desprezava Banner, como Hulk Vermelho, ele começou a entender o peso do que significava ser um monstro. Isso gerou um conflito interno em Ross, porque ele se tornou exatamente aquilo que passou a vida odiando. Mas ao contrário de Bruce Banner, que frequentemente lutava para controlar a sua raiva, Ross abraçava o seu ódio e o utilizava como combustível. Isso até 2010, quando a inteligência decide reviver Betty Ross e enchê-la de ódio também, e de raios gama, a transformando na Mulher Hulk Vermelha. E ao ver Betty nessa forma, ao lado de vilões como o líder e MODOK, isso vai causando culpa e conflitos internos em Ross, que percebe como a sua obsessão pelo Hulk prejudicou a sua própria família. Com isso, Thaddeus Ross começou a buscar por redenção de fato e se tornou líder dos Thunderbolts em 2013. Uma equipe de anti-heróis que realizavam missões arriscadas para pagar o seu débito com o mundo. Durante esse período, o Hulk Vermelho começou a desenvolver uma consciência mais crítica das suas ações, percebendo que a busca por vingança e por poder o afastou de tudo o que realmente importava, incluindo a sua humanidade.
Por isso hoje ele é totalmente um anti-herói. O Hulk vermelho basicamente tem as mesmas habilidades do Hulk verde, como super força, super resistência e super agilidade. O grande diferencial é que ele mantém a sua inteligência. E além disso, quanto mais ele aumenta o seu nível de raiva, mais ele aumenta o calor corporal, chegando a queimar coisas ao seu redor. Mas esse calor excessivo é tanto uma força como uma fraqueza, porque o superaquecimento do seu corpo pode drenar a sua própria energia, o deixando totalmente vulnerável. O Hulk vermelho é tão poderoso que já bateu de frente com personagens como o Thor, além de arautos de Galactus como Terrax e o Surfista Prateado. Ele já chegou a integrar por um curto período de tempo uma equipe dos Vingadores a pedido do próprio Capitão América. Inclusive, em 2012, ele foi numa missão a pedido do Capitão atrás do agente Venom, que estava numa caçada ao Blackheart, o filho do Mephisto. O motoqueiro fantasma e a X-23 também estavam envolvidos nessa caçada. E nesse confronto, o Hulk vermelho chegou a usar o simbionte e o espírito da vingança juntos por um momento. É inclusive por isso que Ross foi um alvo do Carnificina durante a saga Carnificina Absoluta. Além de Thaddeus Ross, existe um segundo Hulk vermelho, o General Robert Maverick, que participou de um projeto onde ele se torna no monstro através de um plugin na sua pele. Fora dos quadrinhos, o Hulk vermelho já surgiu em algumas animações como Avengers Earth's Mightiest Heroes, Hulk e os Agentes da S.H.I.E.L.D. e Ultimate Spider-Man. Nos jogos ele já apareceu em vários, sendo só alguns exemplos como Marvel Avengers Alliance, Marvel Puzzle Quest e Lego Marvel Super Heroes. E em live action, Thaddeus Ross já apareceu no filme Hulk de 2003 e como integrante do MCU desde O Incrível Hulk de 2008. Mas agora, em 2025, ele finalmente vai se transformar no Hulk vermelho no filme Capitão América 4, Admirável Mundo Novo. A jornada do Hulk vermelho é transformadora, porque começa com a obsessão do General Ross em derrotar o seu maior inimigo, até o ponto onde ele sente na pele como é a luta interna entre o homem e o monstro. E graças a isso, o Hulk vermelho se consolidou como uma peça importante em todo o universo do Hulk, pelo menos nos quadrinhos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história do Hulk vermelho. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.